vamos ao estudo da eclesiologia, que é o estudo da igreja. Hoje vamos para a nossa aula de número 7, a doutrina antibíblica da igreja noiva. Por favor, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3 apenas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mesmo com as interferências externas do som, vamos continuar fazendo o trabalho de Deus, amém? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Amém? Santíssimo Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia, Senhor. Somos gratos por tua infinita bondade para conosco, Senhor, e também, Senhor, te rogamos nesta manhã, que o Senhor nos conduza a entendermos e aplicar a tua santa e perfeita palavra em nossas vidas. Te rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a doutrina da igreja noiva, ela é de certa forma embutida e pouquíssimo estudada. Primeiro porque os noivistas não querem que se adentre a fundo nos detalhes desta doutrina. Quando nós começamos a estudar alguma coisa, isso serve para o estudo secular e para o estudo bíblico, nós temos que primeiro fazer o quê? Limitar ou demarcar o que vamos estudar. Não adianta eu estudar geografia me baseando no livro de matemática. Adianta? Vocês são estudantes? Não adianta. Eu tenho que demarcar o que eu vou estudar. Então, eu tenho que definir o quê? O que é uma igreja? O que é uma noiva? Quando vai ser feito um casamento? Quem está casando? Quem são os convidados para este casamento? Quando eu entender quem é a noiva, quem é o noivo, quem são os convidados, quando vai ser realizado o casamento, então eu começo a entender a doutrina. A doutrina da igreja noiva, ela é bem antiga e começou a ser difundida pela ICA, Igreja Católica Apostólica Romana. E seus estudiosos eruditos lá atrás, eu vou citar alguns textos ditos por eles. Justino disse: todas as almas que creem em Cristo estão unidas a uma só alma, numa só sinagoga, numa só igreja. Hermes acreditava que a igreja deve ser representada por meio de uma mulher de idade, pois ela foi antes de tudo e tudo existe por causa dela. E Cipriano, que inclusive é São Cipriano para os católicos, declarou que ninguém pode ter Deus como Pai sem ter a igreja como mãe. Isso foi homens eruditos católicos, inclusive membros da eclesiologia católica, que disseram essas frases. Mas o que é a igreja noiva? A igreja é a noiva? Nós vemos aqui na passagem que iniciamos como uma noiva. Será que a igreja é a noiva? Será que quem passou em várias igrejas, todas elas pregam que a igreja é a noiva? Até os desigrejados pregam que a igreja é a noiva. Quem são os desigrejados? As pessoas que dizem que não precisam de um templo para reunir em casa, não precisa de pastor, não precisa de nada para reunir em casa. Até os desigrejados pregam a famigerada Igreja Universal Invisível, que é a noiva. Irmãos, se você entender, e nós vamos entender isso hoje, usando os textos que eles usam para defender, a Igreja Universal Católica, visível, romana, para eles é a esposa de Cristo.
A igreja universal invisível, as protestantes e as ditas evangélicas, as denominacionais, que tem um nome que representa uma marca. Inclusive até alguns batistas dizem que a igreja é a noiva. Agora, porque só nós dissemos que não é a noiva? Será que nós estamos errados? Será que eles estão certos? Eles são a maioria, né? A maioria está certa? Será que a maioria está certa? O que nós podemos tomar como base para dizer isto está certo ou isso está errado? A minha opinião? A opinião do irmão Neto? O contido nas Sagradas Escrituras. Então, a Igreja Católica, através de Constantino, criou um sistema de governo, do governo político para o governo religioso. Ele juntou os dois governos. Não é à toa que Roma foi um dos maiores poderes do mundo até hoje. Não teve um poder humano que durasse tanto tempo como o de Roma, controlando, bem controlado, certo? Então, Roma, através de Constantino, criou um sistema. Então, para que a igreja pudesse ter poder, ele tinha que ter alguma... Por que a igreja? Então a igreja vai ser a noiva. E foi assim de mais ou menos 350, 400 até 1400, 1500 com a reforma. A reforma vai, não, peraí, vamos brigar, isso está errado. A igreja católica não é a noiva. Parabéns para ele, né? Mas com todos os reformadores, sem exceção, vem de dentro da doutrina católica, eles se arraigaram, o termo que o Moleque gosta de usar, cauterizaram as consciências da doutrina católica. E uma das doutrinas-chave da igreja católica é: fora da igreja não há salvação. Ora, irmão, se eu prego aqui, fora da igreja não há salvação, fora da igreja não há salvação, aí eu vou ali para fora, saio da igreja e quero começar um trabalho fora da igreja, então eu estaria mentindo lá ou estou mentindo cá? O que criaram os reformadores? A Igreja Universal Invisível. Igreja Universal Invisível. A Igreja Universal Católica é visível. Eles criaram a Igreja Universal Católica Invisível. Para quê? Que todos os santos fazem parte desta igreja. Todos os salvos fazem parte da Igreja Universal Invisível. Isso aí é a doutrina de Calvino, de Lutero, de Henrique VIII. Eles incluíram essa doutrina dentro da doutrina dos seus novos locais, habitats religiosos. Sem a doutrina da Igreja Universal Invisível, Calvino não teria autoridade para começar a igreja, teria? Não. Seria desligado, gentil e publicano. Então eles não, tem que estar ligado de certa forma à igreja. E criou a Igreja Universal Invisível junto com os reformadores. E por meio de Calvino, através do calvinismo, do presbiterianismo, essa doutrina da Igreja Nova adentrou no meio batista. Sorrateiramente, uma coisa bem lenta e gradual. Hoje, 90% das igrejas batistas que são universalistas, que é isso, que creem na Igreja Universal Invisível, que tem convenção, que tem associação, que tem comunhão, elas creem na Igreja Universal Invisível e creem na Igreja Noiva. Inclusive tem os batistas de Landmarques, que eles brigam que só é a noiva os batistas bíblicos independentes. Tem todo tipo de gosto, viu? E nós pregamos que a igreja não é a noiva. A igreja não é a noiva de Cristo. Portanto, a igreja também não é a esposa de Cristo. Agora, tem base bíblica para você fazer isso? Irmão, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz, com o livro que eu li. Chama-se Noiva ou Esposa? É de... Oh, meu Deus. O nome, rapaz? Eu leio, não lembro, você lembra? Daqui no final do culto eu lembro.
e essa pessoa destrinchou a doutrina, mas glória a Deus. Por que eu falei isso? Porque a gente nunca pregou que a igreja era a noiva, a gente sempre pregou que a igreja é o corpo. Dava um nó na cabeça, porque só a gente pregando isso, não tem ninguém mais no mundo que Deus deu entendimento. Aí com esse livro, deu assim, meu Deus, glória a Deus. Eu tenho em casa, quem quiser ler, eu empresto. Quando ele não foi publicado, mas tenho ele em PDF, eu passo para quem quiser, viu? É importante ler esse livro, que ele destrincha esse tema de uma forma simples e bem bíblica. Então, vamos, irmãos, a partir de agora, explicar biblicamente porque a igreja não é a noiva. Não é, eu acho. Nós vamos afirmar e mostrar, comprovar biblicamente que a igreja não é a noiva. Amém? Por favor, Efésios capítulo 5. É os textos que eles usam para dizer que a igreja é a noiva. 5 de 22 a 33. Amém? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo da sua carne, do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Irmãos, quando nós lemos, não tem uma aparência de que a igreja é a noiva? Não fica parecendo que tem alguma coisa a ver que a igreja é a mulher? E não fica parecendo? Ou não? Mas, primeiro, quando o marido, ou o homem, passa a ser o cabeça da mulher? Quando se casa. Concorda? Quando é que eu passei a ser o cabeça de Dona Luciana? No momento do casamento. Entenderam? Pergunta: Cristo já está casado? Hoje? Sim ou não? Cristo está casado hoje? Sim ou não? Não. Muito bem, rapaz. Cristo não está casado. Mas como eu posso provar que ele não está casado? Vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Primeiro, o livro de revelações de Apocalipse é um livro de revelação que irá acontecer. O revelações Apocalipse, as coisas que foram, as que são e as que irão acontecer. Ou seja, as bodas do cordeiro, irá acontecer. Ainda haverá o casamento. Amém? 19, de 6 a 9. Todos encontraram? Apocalipse 19, capítulo de 6 a 9. Ouvi
como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e sua esposa se aprontou. Vindas. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me, das bodas do Cordeiro, e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Este evento já aconteceu? Esse evento irá acontecer. Pergunta: Cristo pode ser o noivo da igreja? Ou o esposo da igreja? Não, porque mesmo que fosse, não estaria casado. O que a Bíblia nos diz aqui faz uma comparação, que quando eu deixei meu pai, deixei minha mãe, me uni a Dona Luciana, eu me tornei um só corpo. Está me dizendo, fazendo uma comparação, que como Cristo amou a igreja, eu devo amar a minha esposa. Ele está me exortando ao relacionamento entre marido e mulher, usando o exemplo que é Cristo, o amor sacrificial de Cristo. Mas você lembra qual foi o segundo versículo que nós lemos hoje? Que como a serpente enganou a Eva, ela enganou de forma sutil, para nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo. Sabe o que as pessoas gostam? Eles gostam de descobrir coisas que não estão na Bíblia, para poder se sentir grande. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós temos a Bíblia. Até João escrever Apocalipse e encerrar o cânon, nós não tínhamos a revelação de Cristo completa. Hoje nós temos. E Cristo diz claramente, nós vamos ver hoje ainda, quem é, mostrar na Bíblia quem é a esposa de Cristo, viu? Se preocupe não, que vocês vão ver quem é a esposa, vão escutar quem é a esposa de Cristo, nem se preocupe. Ora, mas o argumento é, se o marido é o cabeça da mulher, e se Cristo é o cabeça da igreja, então é a mesma coisa, correto? O argumento que eles usam é, olha, Cristo é o cabeça da igreja, Raul é o cabeça de carne. Então, logo, se Cristo é o cabeça da igreja, isso é lógico. Logo, portanto, logicamente, somente só que, se Cristo é o cabeça, portanto, a igreja é a esposa. E aí? E qual esposa seria então? Quantas esposas Cristo teria? Porque nós temos a igreja de Cristo, visível, local, batista, não de nome, de doutrina, de natureza batista, corre naturalmente, da Sagrada Escritura não é o nome, nosso B é com B minúsculo, viu? De batista de função, não de denominacional. Qual seria então? A batista, seria a congregacional, seria a presbiteriana, seria a universal, a assembleia, a católica. Qual seria então a noiva de Cristo? Ou seria a igreja universal invisível? E agora, como é que Cristo iria casar com uma mulher invisível? Tem um filme, né? Mulher Invisível, né? Tem um homem depois que era mulher invisível. Eles casaram, mas não tiveram filhos não. Quer dizer, não viu os filhos dele, né? Irmãos, se Cristo é o esposo da igreja, porque é o cabeça, Cristo tem no mínimo 4 mulheres. E ele mesmo disse que nós só devemos ter uma mulher. E agora? Quem está certo? Os homens ou a Bíblia? Por favor, Efésios 5:23 já mostra isso. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Por favor, Colossenses 2:10. Colossenses 2:10.
Estais perfeito nele. Nele aqui é Cristo, versículo 8, viu? Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e de toda potestade. Ou seja, já vamos aqui com quantas cabeças? 3. E Cristo também é o cabeça de todo homem. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. E Deus a cabeça de Cristo. Irmãos, preste atenção na seriedade desta doutrina que a igreja é a noiva. Primeiro, ela coloca Cristo como polígamo. O que é polígamo? Casou com mais que... Raul é nosso consultor jurídico. A poligamia em nosso país, irmão Raul, é permitida? A poligamia na Bíblia é permitida no Novo Testamento? Não. Então está dizendo que Cristo é o infrator da lei de Deus e o infrator da lei dos homens. Ora, e tem mais. Se Cristo é o cabeça de todo homem, ele é casado com quem? Se ele é o cabeça, é o marido da igreja, porque é o cabeça, ele também é o cabeça de todo homem. Então ele é casado com nós também. Isso é muito sério, irmão, né? Fez assim, mas isso é muito sério. Isso é uma coisa, a astúcia de Satanás, criando coisas para desonrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem muita gente boa que pega assim, quando Deus vinha resgatar, muita gente boa, mas gente sem maldade nenhuma. Quando Deus vinha resgatar a igreja, gente, não tem uma vírgula na Bíblia dizendo que Cristo vem buscar a igreja nenhuma. Se vocês tiverem, me mostra. Cristo vem buscar os salvos. Há uma confusão, uma loucura, ou entre aspas, sabedoria de homens corruptos e nada de entendimento, que querem corromper tudo, e colocam a igreja nesse patamar. Por quê? Porque eles colocam a igreja como sendo a noiva, como sendo a esposa. Eu digo a você, você só vai participar da glória eterna se estiver no noivo. Noiva não. Aí eles querem colocar a igreja como a noiva, por quê? Porque há casamento sem noiva. Digamos que Dona Liz vai casar e diz, pai, eu não vou mais não, casar não. O noivo casou com ela? O noivo passou a ser o cabeça dela? Não. Mas por que o rapaz disse que se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser filho de alguém também, da igreja? Para colocar a igreja no mesmo patamar de Deus. Gente, 99,99% das instituições religiosas pregam que a igreja está dentro da igreja quem te garante a salvação. Fora da igreja católica não há salvação. Fora da igreja católica apostólica romana. Fora da igreja católica protestante. Fora da igreja católica evangélica. Mas nós não somos católicos, nós somos protestantes, nós não somos evangélicos. Somos crentes, segundo as Escrituras. E nós podemos pregar o que a Bíblia diz. Nós só podemos pregar o que a Bíblia diz. Então, o primeiro argumento é que a igreja é a esposa, porque Cristo é o cabeça. Mas se for assim, Cristo tinha no mínimo 4 esposas: a igreja, a potestade, os principados, foi isso, e o homem. Correto? E Deus poderia ser polígamo. E a igreja diz que o padre casa com a igreja. Quantos padres tem? Tem um bocado de padre, né? E essa igreja? Agora, gente, em Apocalipse capítulo, alguém me ajuda aí? Que fala sobre a grande prostituta, 17, né? Para a memória, ou é 14? Não vai para lá não, isso é outro assunto. Quando eu voltar a estudar Apocalipse, fala que é a grande prostituta. Claro, você ser casada com milhares de homens, você tem que ser o quê? Uma prostituta. É dura a doutrina? É, mas é real. Ah, meus irmãos católicos. Não, irmãos é Adão. Irmão em Cristo não. Irmãos da origem adâmica. Nós temos. Todos nós saímos lá da origem adâmica. Inclusive a ciência prova isso, que todos os seres humanos têm o mesmo gene na... Será que o nome do negócio que nós estamos falando? O genoma. Botei no inteligente por isso, né? Genoma. Depois que descobriram o genoma, viram que todos os seres... A ciência tenta descobrir que Deus não existe. E acaba provando que Deus existe. Que todo ser humano sai do mesmo gene. Lá, que gene foi esse? Então, irmãos, a primeira teoria, vocês têm alguma dúvida?
que a igreja não é a noiva? Ficou alguma dúvida? Pode perguntar, que a hora é essa, viu? Há alguma, nessa leitura de Efésios, prova que a igreja é a esposa? Não. Biblicamente, não. A outra teoria é a que nós lemos no início, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Só o 2. Amém? Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, Cristo. Pronto. Aí os defensores da teoria da igreja 2 contar e está a prova cabal. Não há mais, contra fatos não há argumentos, não se tem mais o que argumentar. Provei biblicamente que a igreja é a noiva. Provei? Está aprovado ou não está aprovado? Gente, o que é que eu digo a vocês aqui? Que ele tem que pegar a Bíblia e isolar? Ou tem que ver todo o que diz, analisar cada palavra, o que essa palavra significa? Não é, é do jeito que está. Não, gente. Isso aí chama-se bolô, caixinha de fósforo do pastor Miguel, né? Sabe o que é bolô, caixinha de fósforo? A caixa que você joga, ela não sai do canto, sai? Ela não rola porque ela é quadrada. Essa doutrina é bolô, caixinha de fósforo. Não sai do canto, porque não tem fundamentação nem segurança bíblica para fortalecê-la. Ora, vamos embora. Eu vou dizer o seguinte: Ana Lívia, minha querida filha, é tão linda como Rayane, Rawane e Lívia são a mesma pessoa? Eu fiz o quê? Comparação. Quando eu era jovem, mas muito jovem, eu fiz um curso chamado comunicação social com habilitação em jornalismo. E eu tive uma professora chamada Dalva Lobão. Eu acho que hoje ela é uma doutora na área, ela era muito estudiosa na época. Na época só tinha a graduação, estava fazendo já a especialização, que era no tempo coisa do outro mundo. Hoje todo mundo faz, né? E era uma mulher muito inteligente. E ela me ensinou umas coisas que eu nunca esqueci. Por exemplo, operadores argumentativos. O que bicho é esse? Hoje tem um nome que vocês usam hoje? Né? Oi? Eloquesia, vai? É o quê? Elos de coesão. Eu lia coesão, coerência e operadores argumentativos. O que é um operador argumentativo? É um termo que você usa para dar consistência ao que você está, ao teu argumento. Então, como é um operador argumentativo de comparação? É um conectivo de comparação. Eu estou comparando que a noiva tem que ser pura como vai ser a esposa de Cristo. Eu não estou dizendo que a noiva é a esposa, que ela tem que ser pura como a... Irmãos, a Bíblia foi escrita por Deus, inspirada nos homens, e esses homens, todos eles eram o quê? A maioria judeus. E a cultura judaica dizia que a noiva tem que ser pura, inclusive ela passava um tempo se purificando mesmo de tudo para ser puríssima. Então, o que a Bíblia está nos dizendo é somente que a noiva tem que ser pura para o marido, como a igreja é para Cristo. Certo? Não é que nós sejamos perfeitos, mas a doutrina tem que ser perfeita. Qual de nós aqui podemos dizer que é perfeito? Eu já disse aqui, eu vou repetir, eu tenho uma coisa em mim, gente, perfeita. Mas perfeita que não tem no mundo, eu nunca vi uma coisa tão perfeita como eu tenho. A minha imperfeição. Ela é perfeita, eu nunca vi uma coisa tão bem feita, irmão Neto. A minha imperfeição, não tem uma falha dela, viu? A minha imperfeição é perfeita, mas nós somos imperfeitos. Mas a igreja de Cristo, a doutrina que Cristo trouxe para nós seguirmos, ela é perfeita. A igreja vai ser falha, mas a doutrina é perfeita, é imaculada, é pura. Não se preocupe que ele chega na esposa do Cordeiro ainda hoje, viu?
Deixa eu olhar a hora. É cedo, dá tempo de chegar. Irmãos, alguma dúvida quanto a essa teoria aí, que a esposa como uma noiva, que é uma comparação, não é uma afirmação? Se o Espírito Santo dissesse que a igreja, não dizia a igreja que é a esposa do Cordeiro, ele não dizia como uma esposa, ele dizia como o Espírito Santo. Gente, Deus não é um Deus de confusão. O Espírito Santo não iria deixar você em dúvida. Oh, será que é? Será que não é? É igual a se eu for. Deus não é um Deus de confusão, pelo contrário. Então, como é sinônimo de porquê no sentido aí? Não é sinônimo de uma palavra que dê com certeza, qual é? Apresentar como porque a igreja, não é porque a igreja não é a noiva, porque a igreja é pura como uma noiva. Que era para ser, hoje as noivas do mundo não são tão puras, da igreja tem que ser, viu? Vocês três aí que são noivas, vamos ser noivas ainda. Porque a igreja tem que ser pura, como a igreja tem que ser pura. Só é você procurar colocar palavras no lugar de outras. Quando eu estudava português, eu fazia muito isso, para entender o texto. Eu vou entender aqui o contexto dele, porque a nossa língua é uma língua muito complexa, viu? Você pega o inglês, você com uma palavra você diz um bocado de coisa. Mas a gente tem que entender o contexto, por como foi inserida. E Satanás, olha o que o Espírito Santo diz no versículo. Ele diz: virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Olha o 3. Mas temo que assim como o serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade que a igreja é o corpo. Como é que eu posso casar comigo mesmo? Olha essa cena da entrada da igreja. Eu estou aqui, eu sou o corpo, né? Eu estou aqui. É porque a igreja é o corpo, porque todos que estão em Cristo estão no casamento, certo? Aí eu estou aqui no corpo, aí eu vou para ali para receber o mesmo. Como é que pode? Como é que Edivaldo pode ter casado com ele mesmo? Ele recebeu a irmã Vitória para casar, e ele só passou a ser o cabeça dela depois de efetuado o casamento. É simples isso de entender? Não é complicado. Mas vá questionar um noivista para ver um negócio desse. Vamos continuar. Irmãos, são várias parábolas. Vamos estudar só uma. Por favor, Mateus 22. É a parábola das bodas. Vamos ler do 1 ao 10 apenas. Amém? Assim está escrito: então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos. Tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos seus servos, os atrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram-se todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Amém? Irmãos, entendemos que Cristo veio para os seus, e os seus não o receberam. Quem são os de Cristo? Os judeus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do 11. Veio para os seus,
e os seus não o receberam. Quem eram os primeiros convidados para este casamento? O povo judeu. O rei do céu semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E você vai chamar os convidados. Os convidados eram o povo judeu. O que fizeram? Quantos profetas não foram mortos pelos judeus? Quantos profetas não foram apedrejados pelos judeus? Quem foi que os judeus matou? Cristo. Então, os primeiros convidados eram os judeus. Alguma dúvida quanto a isso? A Bíblia deixa alguma margem que nós não éramos o povo escolhido inicialmente de Cristo? Não. Vamos dar uma olhada em João, depois volta para Mateus. João capítulo 1. Só o 11 e o 12. João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Amém? E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Os judeus não o receberam. Então os judeus não vieram à festa, foram convidados, não vieram. Os judeus fizeram pouco caso do convite. Os judeus simplesmente mataram os servos do rei, e o rei se encolerizou e matou aqueles homicidas. Nós vimos que Israel, se você ler o Velho Testamento, irmãos, você vai ver que Deus abençoou grandemente Israel. Abençoava Israel, por desobediência caía, e Deus abençoava. Depois Israel voltou a funcionar, ter país, ser Estado novamente em 1947, se não me falha a memória. Vocês, quem é bom de história aí? 47, Ana Liz? Voltou a ser nação em 47. Passou esse tempo, o povo de Israel está espalhado por tudo. Aqui em Espanha deve ter algum israelita. Descendente tem, eu sou. Mas deve ter algum mais puro do que eu. Sou raciado, já sou misturado. Certo? Espalhou por todo mundo pela desobediência. Então os convidados não vieram. Então o rei disse: vai, junta, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, criatura boa, criatura ruim, criatura malvamente, a toda criatura, branco, amarelo, preto, encarnado, da cor que for, do credo que for. Prega o evangelho a toda, convida a todos. Bem-aventurados que estão convidados a bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que participam da ceia, das bodas do Cordeiro. Irmãos, então os convidados iniciais não foram ao casamento. Quem são os outros? Nós. Agora pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Como você, meu irmão Raul, meu irmão Neto, meu irmão Adivaldo, se sentiria de não ser o primeiro convidado, ser o segundo convidado de segundo escalão, aí ser a um casamento, e quando chegar lá, disser: ó, a noiva faltou, você vai ser a noiva. Como você se sentiria? Pergunta: faz sentido a igreja ser a noiva? Se nós somos os convidados de segundo escalão, não somos nem os primeiros, viu? Preste atenção como as coisas são bem feitas, para a gente não se exaltar. Nós somos, vocês são a escória, vocês estão aqui porque os outros não quiseram. Glória a Deus por isso. Como é que eu posso ser que eu sou a noiva? Gente, a noiva no casamento é mais importante do que o noivo. É quem recebe todo. Ninguém olha para o noivo, para os convidados. Não precisa se arrumar para casamento, viu? Porque os holofotes é todo para a noiva. A mais linda que eu vi no mundo até hoje foi minha esposa, que casou. Teve noiva mais linda do que a minha, viu? Teve muita noiva, mas a minha era mais linda, e continua. Então, meus irmãos, fiquemos com a Escritura. A Escritura diz, mas não está dizendo que é como uma noiva. Diz em Apocalipse capítulo 21, vamos dar uma olhadinha, depois a gente vai voltar para Apocalipse 21, só o versículo 2, viu? Apocalipse 21.
versículo 2. Vamos empatar o jogo do como, né? E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Ou seja, se como mostra que é a noiva, aqui também empatou, né? Já está 2 comos. Meus irmãos, podemos dizer com inteira certeza que a igreja não é a noiva. Mas por que não é a noiva? Porque a noiva de Cristo tem que ser irrepreensível. A esposa de Cristo tem que ser pura, sem uma mácula sequer. E nós temos, irmãos, você pode escolher a igreja que você quiser, a batista, a católica, as protestantes, as evangélicas, as neopentecostais, para dizer que é a noiva. Todas elas vão ter alguma mácula, vai ter alguma falha dentro dela, porque são feitas de pessoas humanas. Mas, vamos continuar lá em Apocalipse capítulo 21, para mostrar, acabar Cristo poderia ser noivo com Rawane e casar com Luiz? Não. Seria para Deus fazer um negócio desse? Vamos entender. Por favor, Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10. Amém? E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Eu estou aqui e digo: irmãos, por favor, vem aqui, irmãos, eu quero mostrar a minha esposa. Aí eu mostro Luciana. Olha o que diz o 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Quem é a esposa de Cristo? Biblicamente falando? Concordam ou discordam? Quem é a esposa de Cristo? Que a Bíblia nos diz. Irmão Raul está ali na praça, volta, eu quero te mostrar a minha esposa. Aí ele chamou uma grande esposa invisível e mostrou. Não, ele mostrou aqui minha esposa. Olha o que o anjo diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Eu vou te mostrar a minha esposa, a mulher do Cordeiro. Cadê a mulher do Cordeiro? Foi que João viu? A santa cidade eterna, onde nós iremos morar, meus irmãos, onde nada contaminado, pura. Lembra do 1, do 2? E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. No 27 diz: e não entra nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Podemos dizer que toda certeza que a cidade celestial é pura, porque de Deus descia do céu. Nós iremos morar em um local puro, quando nós formos glorificados e purificados realmente da imundícia da carne eterna, na purificação, aí nós seremos totalmente puros, igual a nossa morada celestial. Então, alguma dúvida? Quem é a esposa de Cristo? A cidade santa, Nova Jerusalém celestial. Qual é a referência dessa afirmação? Apocalipse, capítulo 19, capítulo 21, versículo 9 e 10. Por que não é a igreja? Porque a igreja da dispensação atual são os convidados de segunda escala. Mas por que o pessoal quer dizer que a igreja é a noiva? Alguém pode me explicar? Fazer as pessoas irem na igreja. Amém. Deus te abençoe. Para não só vir, Raul,
para vir para dentro da igreja e não poder sair da igreja, que sai da igreja deixou a noiva. Se não está com a noiva, não está no casamento. Se não está no casamento, não está na morada celestial. Está tirando o poder de quem? Não, mas está tirando o poder de quem? Dando o poder à igreja, tirando de quem? De Cristo. Agora, irmãos, tu vai sem estar nessa doutrina falsa na noiva. Falso, isso não existe. Estou comparando, viu? Tu vai sem estar na noiva, mas não vai se não estiver no noivo. Você tem que estar em Cristo, meus irmãos. Toda obra, quem fez foi Jesus Cristo, não foi a igreja, irmãos. Cristo nos diz que, se você vê, irmãos, a Bíblia nos diz que Cristo é o esposo, é o noivo. E nos diz também que só vai para lá quem está em Cristo. As pessoas confundem muito igreja com família e reino. São coisas totalmente distintas. Família é todo aquele que nasceu do Espírito Santo crendo em Jesus Cristo, a obra perfeita de Cristo. Esse é família. Se a família está onde? No reino. O reino de Deus participa de todos os filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Na igreja, digamos que nossa igreja é uma igreja abençoada, glória a Deus por isso. Será que está todo mundo salvo? Será que não tem nenhum perdido? Por exemplo, a primeira igreja que Cristo fundou tinha quantos membros? Fora ele? 12. Entre eles tinha um bem bonzinho, que nunca teve uma reclamação. Era um crente exemplar. Ele era um crente que, inclusive, tomava conta do dinheiro, irmão. Era o tesoureiro da igreja. Quem era, rapaz? Eu já deixei meu Judas. Cristo repreendeu Tomé, repreendeu Pedro, coitado. Pedro, de vez em quando, Cristo puxava a orelha. Filipe, André. Mas tem alguma repreensão de Cristo a Judas? Aos nossos olhos, Judas era um homem perfeito. Ele estava na igreja, mas não estava na família. A condição para tu estar em Cristo é estar na família. É igual aquele rapaz, nosso irmão, que morreu na cruz. Cristo ainda hoje estarás comigo no paraíso. Qual foi a igreja? Qual foi o batismo que ele recebeu? Irmãos, fiquemos com as Escrituras. Não com... todo mundo diz, eu vou atrás. Que nada, irmãos. Nós vamos atrás do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a esposa de Cristo é a nova Jerusalém celestial que Deus desceu do céu. E que a igreja é o corpo de Cristo, a sua plenitude aqui na terra. E que, claro, se a igreja é o corpo, não pode também automaticamente ser a esposa. E que o marido só passa a ser o cabeça da esposa quando após a consumação do casamento. Mesmo que Cristo fosse casar com a igreja, só poderia ser o cabeça quando fosse lá na eternidade. E na eternidade não haverá igreja, porque não tem mais propósito da igreja, de levar o ide ao pecador. Amém? Alguma dúvida? Glória a Deus por isso. Então, ficar em pé, agradecer a Deus por mais um estudo.